fazendo essa avaliação de necessidade ou de proibições ou restrições, aí é que a gente começa a ter uma dificuldade ou uma implicação trabalhista, é isso? Exatamente. A partir do momento que o celular é proibido e há uma utilização, aí sim nós temos uma implicação trabalhista, porque a utilização do celular, ela, em determinadas atividades, ela atrapalha não só o desenvolvimento da atividade, né? a atenção, ela pode ter uma consequência que é muito mais grave, que é um acidente de trabalho. Imagine uma pessoa numa serraria, cortando madeiras, operador de máquina com o celular na mão. Sim. E corre um risco gigantesco de um acidente de trabalho. Aí, nesse sentido, a própria atividade laborativa indica, né, muitas vezes, essa proibição, inclusive. Né? Falando sobre de que forma essa discussão ela surgiu dentro do direito trabalhista. Justamente o direito, ele vem com essas as vicissitudes do direito, essas modificações constantes e a própria tecnologia, em que as pessoas agora elas vivem com o celular diariamente, constantemente. O celular é quase uma extensão do corpo hoje em dia, ninguém vive mais sem celular, e daí o direito vem se adaptando, vem entendendo as necessidades de utilização daquela tecnologia. Em alguns casos, ela é benéfica, porque ela permite você ter contato mais rápido com o cliente, com as empresas e tudo mais para quem está usando, mas ela também é maléfica em determinados pontos, porque a utilização excessiva, ela atrapalha, inclusive, a saúde de quem está usando e, no caso, do empregado. Olha só, né? Teve um caso emblemático aqui no Brasil em relação à utilização de celular, né? Sim, tivemos ano passado uma greve, por incrível que pareça, uma greve dos funcionários por causa da proibição da utilização do celular. Isso aconteceu no aeroporto de Guarulhos, que eram os terceirizados do aeroporto de Guarulhos. A gente lembra de uma situação das duas brasileiras que acabaram sendo presas, se não me engano, na Alemanha. E, em decorrência disso, o aeroporto e a Receita Federal, especialmente, eles proibiram a utilização de celular no ambiente do aeroporto pelos terceirizados. E isso culminou numa greve dos funcionários, dos terceirizados, por causa da proibição do uso do celular. E isso culminou também resultou em vários cancelamentos de voos. Tivemos um problema gigantesco ano passado por causa disso. Bom, o direito de greve ele é acolhido dentro da legislação brasileira, né? Mas o motivador, ele pode ser questionado em uma situação como essa? Pois o direito de greve ele tem a sua previsão legal, mas ela depende muito se é uma greve abusiva ou uma greve legal. No caso, a utilização do celular no ambiente de trabalho, ela não tem nenhuma legislação específica que trate sobre o assunto. Só que ela está abrangida dentro do poder diretivo do empregador. Então, é o poder diretivo do empregador que determina se a pessoa pode ou não utilizar o celular no ambiente de trabalho. Porque quando ele contrata um empregado, ele contrata a mão de obra dele. Então, ele quer aquela mão de obra. Se a mão de obra está sendo atrapalhada por causa da utilização do celular, o empregador ele pode fazer a proibição do uso do aparelho. Pode ser entendido como quebra de contrato? Exatamente, mas isso a gente tem que sempre fazer constar no contrato de emprego. Não pode ser do dia para a noite você ele determinar, você não vai mais usar e dar uma justa causa, por exemplo, para a pessoa. Isso tem que ser pré-contratado. Então, quando você contrata a pessoa, você determina dentro de uma norma interna da própria empresa, e daí sim, se o empregado quebra essa norma, utiliza em local proibido, ele pode sim sofrer advertência, suspensão, dependendo de uma justa causa.